Olá, galerinha do segundo ano. Muito feliz em começar mais o semestre com vocês, tá certo? E vamos iniciar esse semestre de uma maneira diferente. A área de Ciências Humanas vai trabalhar de uma forma interdisciplinar. Eu vou explicar um tema chamado absolutismo, estar dentro, inserido do conteúdo de História e Filosofia, e as minhas colegas das outras disciplinas irão fazer uma atividade com base nesse tema. Espero que vocês compreendam, espero que vocês, nesse bimestre, olhem para esse momento com um olhar mais de empatia, também para nós professores que estamos nos esforçando para que vocês aprendam com toda a eficiência, como se estivesse na forma presencial. Grande abraço, até em breve. Olá, galera do segundo ano. Sou a professora Eliane e irei explicar sobre o absolutismo. Bom, o absolutismo, para explicar esse conteúdo, eu vou usar esse mapa mental, tá bom? E gostaria que vocês acompanhassem. Vou tentar falar calmamente para que vocês possam acompanhar e responder as questões da Olimpíada, tá bom? Bom, vamos iniciar pelo tema absolutismo e vou usar essas setinhas para que vocês possam acompanhar. Vocês podem utilizar também o caderno de vocês, base da anotação, para quando for resolver as questões ficarem mais fácil, tá bom? Vamos aqui. O absolutismo, ele é uma prática política criada na Europa que defendia o quê? Os reis. Defendia o que especialmente dos reis, Eliane? Defendia o poder total nas mãos dos reis. Os reis no século XV, XIV, XVI, eles exacerbavam de uma forma grande o seu poder. Isso é o absolutismo, é literalmente uma prática política utilizada pelos reis para mandar demasiadamente, mandar de uma forma bem mais autoritária. Portanto, se você vê alguma vez na vida, é minha cara falar sobre prova, mas se você vê alguma vez em provas ou até para discorrer, que o absolutismo literalmente foi uma prática política adotada especialmente na Europa para defender o poder total dos reis. Vocês podem observar aqui que nós colocamos dois países, né? Que o absolutismo se utilizou de uma forma bem mais exacerbada, França e Inglaterra. Para que você já entendeu isso aqui, esse absolutismo, esse poder total do rei, ele foi utilizado especialmente na Europa no antigo regime, né? O antigo regime, gente, para vocês terem uma ideia, não existia a ideia de país unificado, país como nós temos hoje, organizado, com exército, com um dinheiro fortificado, não. Ele era chamado de antigo regime, né? Estava ainda nascendo França, estava nascendo Inglaterra, estava nascendo Portugal, estava nascendo alguns países da Europa. Então, os reis utilizavam essa formação, né, essa formação desses países para mandar, para apresentar sua forma de poder, tá certo? Só para afirmar e salientar que o absolutismo literalmente foi uma prática política adotada pelos reis. Quais? Nós vamos primeiramente falar da Inglaterra. Por que da Inglaterra especialmente? Porque a Inglaterra, ela tinha uma forma de governo e tem até hoje uma forma de governo diferente. Como, Eliane? É uma monarquia, quem manda é o rei, mas é uma monarquia que existe um parlamento que controla essa força desse rei, né? Tipo aqui no Brasil, o presidente, nós voltamos no presidente porque é uma forma de democracia. E tu sabes muito bem que o rei é uma forma de hereditário, vai passando de pai para filho, tá? Na Inglaterra, o absolutismo, ele foi um pouco tímido. Por quê? Por que foi um pouco tímido? Tímido, você já sabendo que o absolutismo é uma prática política adotada pelos reis de uma forma de mandar de forma demasiada. Lá não foi tão forte porque existia o parlamento que controlava o poder do rei, tá bom? Nós estamos vendo aqui dois reis
poderosos da Inglaterra. O Henrique VIII, né, é aquele mesmo da Reforma Protestante, da Igreja Anglicana, e a sua filha Elizabeth I, tá? A sua filha, que mulher, vocês estão vendo, mas uma mulher muito bem organizada, uma mulher que conseguiu, né, fazer com que a Inglaterra se tornasse uma potência, ambos monarquia, tá? Estamos vendo aqui também Maria, prima de Elizabeth I, Maria I, e vocês podem perceber pelo mapa que elas já eram bem mais diferentes, né? Maria I da família Stuart, né? Católica, fanática, e a Maria era uma inimiga muito forte da Elizabeth, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque nosso foco hoje é o absolutismo. Mas por que eu estou trazendo elas? Porque são duas mulheres que utilizavam um pouco do poder total, que é a definição bem clara do absolutismo, poder total, tá? Elizabeth, anglicanismo, né, que é a igreja anglicana, o parlamento, como eu falei para vocês, que mandava junto com o rei, era aliado a dela, e uma política mercantilista. O que é isto, Eliane, a política mercantilista? Eu gostaria que você prestasse atenção que os reis, para buscar riquezas para o seu próprio estado, né, estado França, estado Inglaterra, eles buscaram outros lugares, não vou chamar de países, mas outros lugares para pegar essa mercadoria. Exemplo bem claro, e nós conhecemos. Brasil encontrou Portugal. Não, é o inverso. Portugal encontrou o Brasil procurando o quê? Mercadorias, umas práticas mercantilistas, tá? Então, o que eu quero que você aprenda aqui? Que a Inglaterra, ela sim tinha uma monarquia, mas uma monarquia que era também ordenada, que era também vigiada pelo parlamento. Então, o rei até mandava, mas o parlamento também tinha sua contribuição com o primeiro-ministro, tá bom? Essa guerra aqui das duas rosas, que ela coloca, né, foi uma guerra entre as duas famílias, que ela coloca no poder a dinastia Tudor, né, a dinastia Tudor com o poder do Henrique VIII, tá? Então, se você vê na sua vida, até nas questões aí da Olimpíada, na Inglaterra tinha-se um absolutismo porque tinha rei, mas o absolutismo, o poder total, era um pouco tímido, tá? Diferente da Inglaterra, o absolutismo na França ele foi muito exacerbado. O que é isto, Eliane? Ele foi muito exagerado, porque o absolutismo lá ele foi praticado literalmente. Eu mando, eu e você, povo, obedece, tá bom? É a dinastia Bourbon na França, e isso aqui que você vai olhar. Por que, Eliane? Porque esse rapaz aqui chamado Luís XIV, ele foi o maior representante do absolutismo na França. Tem também o Luís XVI, né, o Luís, que às vezes até eu confundo o Luís XIV com o Luís XVI, mas o 14, por que o 14? Porque tem a célebre frase dele. Com a célebre frase dele, o Estado sou eu. Lembra de quê? Do poder total. O Estado sou eu que mando no Estado, porque eu sou o próprio Estado, eu sou a própria França, né? E aí ele se gloriava tanto que ele ficou conhecido como Rei Sol, que significa entre aspas, Rei Sol, eu brilho, né? E aí ele teve gastos excessivos. Para quem não sabe, Luís XIV mandou construir o Palácio de Versalhes. Para quem tem curiosidade para saber um pouco sobre ele, tem uma série na Netflix que fala sobre a vida dele. E lá eu achei algo bem curioso. Por quê? Porque Luís XIV, ele se achava tão poderoso que ele chegou a pensar que ele era o próprio Deus, né? Mas eu gostaria que você focasse aqui nessa frase dele, porque está na Olimpíada. O Estado sou eu que comando o Estado, eu sou o próprio Estado, tá? E isso é a definição absoluta do absolutismo. O poder total na mão ou nas mãos dos reis. Reis, né, que dominavam tudo e mandavam em tudo. Aqui tem uma definição bem legal que você vai lembrar para responder a questão da Olimpíada. Rei, no absolutismo, no antigo regime, poder ilimitado,
incontestável e inquestionável. Então, por isso que Luís XIV tem essa célebre frase, né? O Estado sou eu que mando no próprio Estado, tá bom? Bom, gente, essa parte aqui, se tiver alguma pergunta, você pausa aí o vídeo para você recapitular. Essa outra aqui é muito importante, pensadores absolutistas, né? Quais são esses pensadores absolutistas? Primeira coisa que você vai ter que saber é que esses pensadores absolutistas, eles defendiam o poder da monarquia. Claro que cada um com uma visão peculiar, cada um com uma visão diferente, tá? Mas eles também estão na Olimpíada. E preste atenção nessa parte aqui, porque às vezes é mais interessante você saber o que o pensador fala sobre o absolutismo do que a própria definição do absolutismo, tá bom? Nós vamos em ordem, nós vamos do mais difícil para o mais fácil, tá? Nós vamos começar com o mais difícil, pensadores e absolutista. Um pouquinho complicado aqui é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, no século XVI, ele escreveu uma obra chamada O Leviatã, no qual ele fez uma comparação. Que comparação é esta, Eliane? O monstro Leviatã dos mares com o sistema do absolutismo. Eu vou te explicar o que é o Leviatã, um monstro dos mares, uma mitologia. Esse monstro, ele tem um corpo central e vários tentáculos. O corpo central comanda os tentáculos, né? E aí ele levou essa metáfora para o governo, para o poder do rei. Segundo ele, isso você foca para você responder a questão, o estado de natureza do homem, ele é selvagem. O que quer dizer isso em poucas palavras, Eliane? Quer dizer que o homem nasce mal por natureza, ele é mau, ele é selvagem por natureza. No estado de natureza, o homem é selvagem. Que estado de natureza é esse? O estado primitivo, ele é selvagem, ele nasceu selvagem. O que acontece? Eu, como ser humano que sou selvagem, vou fazer um contrato social com esta criatura aqui, para que esta criatura, ela comande tudo, e eu, como homem, eu não vou destruir outro homem. Esse rei, ele vai garantir a ordem social. Eu gostaria que você focasse nesse detalhe, que ele compara o Leviatã, ele faz uma metáfora do Leviatã com a sociedade, com o ser humano. E aí vem a célebre frase do Thomas Hobbes: o homem é lobo do próprio homem. E aí você já dá a definição, você vai pensar. Olha a frase: o homem é lobo do próprio homem. Galera, espero que vocês tenham entendido aqui. Qualquer coisa vocês ficam revisando, né? Parando aí o vídeo para entender um pouco sobre o Thomas Hobbes. O próximo é o cara também do século XVI, que também é um autor absolutista, dos mais famosos, o Maquiavel. Nós conhecemos ele particularmente como Maquiavel, mas o nome dele é Nicolau Maquiavel. Maquiavel, ele escreveu uma obra excelente chamada O Príncipe, no qual Maquiavel está... Cuidado, que também está na questão da Olimpíada. O Maquiavel, ele dá conselhos nesse livro como um príncipe deve chegar-se ao poder e deve se manter no poder. Apenas são conselhos. Por quê? Maquiavel trabalhou muito tempo nessa forma de monarquia, trabalhando, organizando, sendo funcionário. Então, quando ele saiu, quando ele foi expulso, ele escreveu um livro falando tudo aquilo que ele viu, dando conselhos. O principal conselho dele é: os fins justificam os meios, né? Um príncipe, olha outro conselho: mate seu inimigo e aproveite, mate seu amigo também. Outro dele: prefiro ser temido que ser amado, porque os amados são esquecidos e os temidos são lembrados. Então, pelos esses conselhos que eu estou te falando, o príncipe, né, o de Maquiavel, ele dá conselhos como é que um príncipe deve chegar-se ao poder e também se manter no poder, tá certo? Ele dá conselhos, ele dá ideias como é que esse príncipe deve chegar e manter-se no poder, porque olha a frase: os fins justificam os meios. Então, o rei, como você já sabe, que tinha um poder total, ele poderia fazer qualquer coisa, porque o fim da atitude dele não dependia muito dos meus. Os meus podiam ser bons, ruins, mas ele tinha que chegar ao fim, né? Então, Maquiavel é isso, ele dá conselhos, tá? O mais pirado que eu acho
é o Jacques Bousset, né? Ele foi pertencente à Igreja Católica, um bispo da Igreja Católica. E o que a teoria dele fala? Olha isso aqui, teoria do direito divino dos reis. Olha a loucura. Um rei, ele era escolhido por Deus. Se ele era escolhido por Deus, então ele poderia fazer qualquer coisa com o povo, porque foi Deus que enviou esse rei. O nome dessa teoria é teoria do direito divino dos reis. Lá na série que eu te falei, do Luís XIV, que é a série lá na Netflix, Versalhes, ele se confunde. Tem uma cena lá que é bem legal, bem comovente, que ele se confunde. Por quê? Ele acredita muito na teoria do Jacques Bousset. Então, eu sou o sol, eu sou o Deus. E dá essa célebre frase, o Estado sou eu. E olha aqui, ó, o que o Jacques Bousset fala, justifica a escolha do rei como vontade divina. Então, é Deus que escolhe o rei. Então, ele pode fazer qualquer coisa, porque foi Deus que escolheu este homem, né? A teoria do direito divino. E o último pensador, Jean Bodin, eu chamava Jean Bodin, mas é Jean Bodin, né? O Jean Bodin, eu comparo o Jean Bodin no meio termo, porque assim, você pode estar pensando, Eliane, mas esses homens, Thomas Hobbes, que a leitura é maravilhosa, Leviatã, o Príncipe, eles justificavam o rei matar, o rei roubar, o rei explorar a população, como Luís XIV explorava a população francesa. Gente, se eu fosse falar sobre a democracia hoje, eu ia falar com propriedade, porque eu estou vivendo a democracia. E eles aqui, eles estavam vivendo eles escreviam aquilo que eles estavam vivendo. Então, o que eles estavam vivendo? O rei no poder. E você pode prestar atenção que, infelizmente, a gente sempre precisa de alguém comandando, porque se não comandar, literalmente vira baderna. E o que o Jean Bodin fala? O soberano, que era o soberano na época dele, acertou muito bem, o rei. O soberano estava acima de tudo, inclusive da lei. Então, quem que fazia as próprias leis? O rei. Fazia as leis para que o povo pudesse segui-las. O Jean Bodin, ele também foi um jurista, né? Ele fazia as leis, ele percebia que a importância dessas leis, só que fica um pouco forte. O soberano, ele estava acima da lei, ele pode fazer tudo. Por que ele está acima da lei? Porque ele controlava literalmente o povo, né? Então, ele fazia as leis para que o povo pudesse seguir, né? Para que o povo não pudesse se perder no caminho, tá bom? Bom, gente, eu finalizo esta aula sobre o absolutismo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Abraços!